Bom dia, gente. Queria compartilhar algo com vocês, né, gente? Eu penso que eu sou uma pessoa assim bem otimista, de bem com a vida. Eu sempre tento ver as coisas com o melhor ângulo. Eu acho que o cristão ele tem que ter isso dentro de si, porque na verdade até as coisas ruins que acontecem com a gente, o Senhor fala que é Ele que está no controle da nossa vida. Então, às vezes a gente pensa que algo está saindo da direção, mas o cristão ele sabe que é Deus que conduz os seus passos. Até as coisas ruins, né? Ele fala que tudo coopera para o nosso bem. Mas a gente sabe que a gente está vivendo um cenário bem difícil, triste, né? Talvez você já tenha perdido algum ente querido, algum amigo, algum vizinho, alguém que... Desculpa, eu tô um pouco ofegante, eu tô caminhando. E a grande realidade é que a gente fica triste, né? A gente fica triste. Pessoas sofrendo ao nosso redor não é motivo de alegria, não é verdade? Mas hoje a primeira leitura, o primeiro texto que eu li pela manhã me chamou muita atenção. A palavra de Deus ela é real, ela é verdadeira em todo o tempo, em todos os sentidos. Mas a grande realidade é que parece que tem textos. Tem um cachorro aqui, gente. Se eu parar de vez em quando eu tô no meio da rua, tá? E a grande realidade é que tem textos que parece que caem como uma luva diante daquela situação, daquele momento que a gente está vivendo, que as pessoas estão vivendo. E tem um texto que diz lá no capítulo 12 de Lucas, que ele fala sobre um homem muito rico, muito rico. E os campos desse homem estavam produzindo... Gente, veio um cachorro atrás de mim, meu Deus. Deixa eu virar aqui. Deixa eu ver o ambiente que eu tô, tá, gente? Porque eu tô andando, tô caminhando e tem muitos cachorros aqui por essa rua. Estão presos e veio um solto aqui. Eu me assustei que eu só ouvi o barulho do cachorro correndo. Tá tranquilo, dá pra gente continuar. Enfim, existia um homem que os campos dele estava produzindo muito, e ele percebeu que ele tinha que ele já tinha muitos bens e ele tinha que produzir um celeiro maior para que ele pudesse guardar tudo aquilo que estava sendo produzido nos seus campos. E ele falou para sua alma, né? Ele falou: vou construir, eu vou derrubar esse celeiro que está pequeno, vou fazer outros maiores, e a minha alma agora ela pode ficar despreocupada, né? Pode aproveitar de todos os bens. É mais ou menos assim que fala o texto. Mas naquele mesmo momento, aquele homem foi repreendido por uma advertência, onde a passagem nos diz assim: louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem guardado? Para quem será? E Jesus fala ali que assim são aqueles que ficam preocupados em entesourar coisas, tesouros nessa terra, mas são pobres para com Deus. Não fazem a mesma coisa em relação às coisas espirituais. E é verdade que o homem não foi feito, não está no nosso coração a compreensão plena da morte, porque o Senhor colocou do nosso coração a eternidade. Por isso que nós temos dificuldades em aceitar a morte, porque nós não fomos feitos para isso. E a gente até, por mais que a gente pare para pensar nisso, vai ficar um pouquinho escuro, tá, gente? Eu tô passando aqui, tem muitas árvores e fica um pouquinho escuro agora o ambiente. Mas a gente não pensa nisso, né? Frequentemente, a gente não tem esse hábito. Mas até em sua palavra ele fala que é melhor a gente estar na casa onde há luto do que onde há festa. Que coisa! Às vezes é difícil entender diante da nossa realidade a palavra do Senhor. É melhor a gente estar festejando, não é verdade? Se alegrando.
Mas não é assim que o Senhor nos ensina. Quando a gente está em um ambiente de luto, como nós estamos vivendo hoje. Eu digo nós porque não importa se você não perdeu ninguém da sua família, mas não só o nosso país, mas o mundo. Milhares e milhares de pessoas têm perdido entes queridos. Nós não estamos vivendo em um tempo de festa. É um tempo de se meditar. É um tempo de pensar nas coisas de Deus, na sua alma. O que você tem feito dela? Como você tem estado diante de Deus, da presença de Deus? Porque ainda que a gente pense assim, talvez eu pegue sim essa doença, afinal de contas, né? Tantas pessoas estão pegando, mas vai ficar tudo bem. Ninguém para pensar que talvez as coisas se compliquem e aí se eu partir por causa dessa doença? Porque a grande realidade é que todos nós vamos passar pela morte, a não ser que o Senhor Jesus volte antes disso acontecer na minha e na sua vida. Mas caso contrário, mais cachorros, tá, gente? É que uma cachorrinha decidiu me acompanhar, daí os cachorros ficam vendo e ficam bem agitados. Vou até parar de falar um minutinho, até a gente passar desse lugar aqui, desse ambiente. Olha só aqui o tamanho do cachorro. Deixa eu ver se eu consigo. Tamanho do cachorro, gente. Enfim. A gente tem que parar e ser mais realistas, né? A gente precisa parar para meditar assim. Mais do que as coisas dessa terra. Isso aqui passa e é rápido demais, demais. Mas o que você tem feito aqui, né? O que você tem plantado, o que você tem colhido, é só para cá? Essa é a advertência do Senhor, né? Para aquele homem louco. Essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem plantado, e o que você tem guardado aí nos seus celeiros, para quem será? Então, que a gente venha meditar mais nas coisas, que a gente possa meditar mais nas coisas do alto, que a gente possa estar pensando mais nas coisas espirituais. Porque por mais que a gente não fique pensando na morte o tempo todo, até porque pro cristão, para aqueles que estão em Cristo Jesus, isso não é um problema, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. A palavra de Deus diz que Ele tem prazer na morte dos justos, e não é essa a questão. A questão é que muitos estão morrendo sem Cristo Jesus. A questão é que muitos estão vivendo sua vida sem pensar no amanhã, como se sempre fosse lhe sobrar tempo. E não é bem assim. A gente não sabe o dia. A gente não sabe a hora. A gente tem que estar pronto. Viu? Não é uma mensagem de pessimismo, para deixar o clima ainda mais pesado, né, do que já está. É uma palavra de reflexão, uma palavra de meditação, para que a gente possa sempre estar bem com o nosso Deus, com o nosso Senhor, para que a gente possa estar atentos àquilo que nos cerca, para a gente estar sempre discernindo o período que nós estamos vivendo. Não são dias fáceis, né? Não são dias de alegria, não são dias de clamor, são dias de buscar a presença de Deus. É esse o tempo. Vamos clamar, vamos buscar, que está tudo na mão dele e tudo no controle dele. Amém? Fica com Deus.